A troca no Ministério do Turismo pode revelar a reaproximação entre o Centrão e o governo. Assunto para o nosso repórter Matheus Dias, chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Matheus, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. O que você apurou a respeito dessa possível aproximação? Caniato, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. É sempre um prazer falar contigo, meu amigo, aqui no Pingos nos Is. Então agora a gente já fala com um olho nas eleições do ano que vem, cada vez mais próximas, 2025 acabando, e ano que vem, claro, não terá outro assunto mais importante do que esse. As movimentações e alianças começam a ser criadas. A gente fala primeiro do União Brasil, partido de centro-direita, que teve movimentações consideradas até estranhas nessas últimas semanas, já que a primeira movimentação andou na contramão do que foi falado ontem. Primeiro, o ex-ministro, então, do Turismo, Celso Sabino, que era ligado à União Brasil, teve ali um certo imbróglio com o partido, depois que o União Brasil pediu que todos os ministros ligados ao partido deixassem o cargo no ministério, numa tentativa de se afastar do governo federal, afastar o partido do Planalto. O Celso Sabino, no caso, então, ele permaneceu no Ministério do Turismo. Ele disse que era uma vontade dele de entregar a COP30, já que foi bastante requisitado nesse período, e que isso gerou, então, a expulsão dele da sigla. Só que ontem Lula disse que ele não será mais o ministro do Turismo, e aí a União Brasil fez uma movimentação interessante. Colocaram um outro nome do partido, de Gustavo Feliciano, na posição. O que gerou, então, um certo imbróglio, uma certa estranheza, já que primeiro eles se afastam do Planalto e na próxima movimentação já se reaproximam. Essa movimentação, então, do partido gerou até bastante desconforto dentro dos próprios parlamentares, dentro da bancada do União Brasil, já que muitos dos deputados ali disseram que sequer foram consultados sobre essa movimentação, já que na reunião foi ali uma certa costura feita entre a União Brasil e o próprio Palácio do Planalto, já que quem participou da reunião foram apenas o líder do Partido União na Câmara, Pedro Lucas Fernandes, Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, Antônio Rueda, que é presidente do União Brasil, e Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais. Essa reunião, então, colocou o partido mais uma vez em contato ali com o Planalto, o que desagradou certos parlamentares que não entenderam a movimentação, já que a União Brasil ainda tenta se posicionar para as eleições de 2026, ainda tenta ali comprar alianças. Há quem diga também que essa movimentação por parte de Lula foi uma tentativa de se reaproximar de Hugo Mota e, consequentemente, da Câmara dos Deputados, já que esse ano foi marcado por bastante entrave entre governo e Congresso. Hugo Mota, inclusive, já disse em mais de uma oportunidade que não se sente parte dos planos do governo federal ou frequentemente atuante em Brasília, na parte do Planalto, como foi tido antigamente com o ex-presidente, então, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, como ele tinha essa relação mais próxima com o Planalto. Enfim, o foco agora, então, são as alianças, fortalecer ali os posicionamentos. O Centrão tenta se manter mais próximo do governo federal para 2026, tenta garantir ali um certo posicionamento nas eleições do ano que vem. E o governo federal, ao que dizem os analistas, ao que dizem as pessoas ligadas ao PT, não cobra um certo apoio do União Brasil, mas cobra isenção, já que como partido de centro e direita tentaria mais se aproximar da ala bolsonarista, do PL, e por isso Lula tenta criar essas alianças para evitar ali que certas parcerias ocorram e, claro, mais rivalidade com a esquerda. O mesmo acontece, então, cujo função do governo federal, ou pelo menos vontade do governo federal, é de se aproximar a outros partidos de centro, como o caso do MDB e o PSD. Cabe, então, à ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, costurar essas alianças. Claro que tudo depende do PSD, do partido de Gilberto Kassab, o que eles vão fazer nas eleições do ano que vem. Se o PSD vai ou não lançar, por exemplo, Tarcísio de Freitas ou até Ratinho Júnior como candidatos à presidência para disputar no ano que vem, cabe a essa decisão. No início do ano tudo parecia muito claro, né, Caniato? A gente falava muito sobre como os partidos da direita, como o PL, teria essa participação nas eleições, se Bolsonaro poderia ou não concorrer, depois como foi tida a inelegibilidade dele, quem seria essa pessoa atuante. Muito se falava de Tarcísio pela direita, Lula, claro, pela esquerda. Agora Tarcísio já não é mais o nome da direita, já que Flávio Bolsonaro será a pessoa que vai encabeçar essa corrida presidencial. Tarcísio, então, é tido como sonho antigo de Gilberto Kassab para encabeçar a eleição pelo Centrão.
mas muita coisa ainda pode mudar, né, Caniato? Primeiro agora, no Ministério do Turismo, com essa aproximação de Gustavo Feliciano, que é ainda uma pessoa muito próxima a Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Agora, cabe ao PSD ver qual será a movimentação, se aproximar do PT ou lançar um candidato para rivalizar com o Partido dos Trabalhadores, a quem tenta a reeleição de Lula pelo 4º mandato. Então fica muitos espaços em branco ainda a serem preenchidos, né, Caniato? E claro, nas próximas semanas teremos muito a debater aqui. Pois é, os bastidores do poder, os bastidores da política, com o nosso camisa 9, o Matheus Dias. Valeu, Matheus, grande abraço, bom trabalho para você. Deixa eu seguir com os nossos comentaristas aqui. Dávila, a política é um negócio curioso, né? E esse caso que envolve o Ministério do Turismo foge à regra, a qualquer tipo de lógica, né? Porque o União Brasil primeiro diz uma coisa, determina que os seus filiados saiam da administração federal. Depois, Celso Sabino, por conta da COP, bate o pé e diz, não, eu vou ficar. Inclusive, vou trabalhar pela reeleição de Lula. Todos disseram, bom, mudou de lado, ok, faz parte do jogo. Termina a COP, ele é demitido. E aí o União Brasil, que tinha desembarcado, indica a pessoa que vai ficar no Ministério do Turismo. O que foi que aconteceu nos bastidores, Dávila? Caniato, não podemos esquecer que o ex-ministro Sabino era bolsonarista na época, depois virou lulista e agora, ou seja, é sempre governo. O fato é o seguinte, esses partidos do Centrão não são partidos, são grandes frentes partidárias. E as frentes partidárias acomodam tanta gente com uma pluralidade tão grande de ideias e preferências que tem a ver com a realidade local de cada parlamentar. Se você é parlamentar do Nordeste, você tem que ser governista, porque se não tiver o chequinho do governo, você não vai se eleger. Se você é parlamentar no Sul, Sudeste, tem que estar na oposição, porque se não estiver na oposição, você não vai ganhar voto. Então, é a realidade local que dita a atuação política dessas pessoas. Por isso que o Centrão é essa colcha de retalhos. Tem gente dentro do mesmo partido que é ultragovernista e tem gente que é líder da oposição. E é assim mesmo, está no mesmo partido. Então, o que aconteceu com a União Brasil? A União Brasil é justamente esse que já disse que desembarcou do governo, mas uma boa parte dos parlamentares nesses estados do Nordeste são governistas. E o presidente do partido fica nessa, bom, tá bom, não vamos ser tão fiéis à nossa palavra, porque se a gente for tão fiel à nossa palavra, nós vamos perder uma bancada grande, porque essa turma migra para outro partido e eu não vou ter candidato competitivo nessas regiões. Então, qual é a tática, ou melhor, a estratégia do presidente Lula? É aquela usada desde a época do Império Romano. Dividir para governar. Ele busca cada vez mais dissidentes dentro desses partidos para tentar fazer a mini bancada a favor dele, do governo dele, e colocar pressão no comando do partido para fazer que na hora H, ou seja, no momento que vai ter que realmente decidir, para que esse partido pule na canoa do governo e que não pule no colo da oposição. Esta é a lógica por trás dessas movimentações. Rosana escreveu o seguinte, Celso Sabino continuou por causa da COP? Interrogação, faz uma pergunta. Dela disse, eu só me lembro dele por causa das entrevistas dadas para falar do incêndio e da falta de participação das lideranças, ou seja, dois aspectos negativos. Esse é o recall da participação de Celso Sabino para a Rosana que acompanha aqui a programação. Mas você, Kriegner, essa reaproximação do Centrão com o governo, o União Brasil com um pé em cada canoa, vai para que lado? Bom, se a gente pegar a série histórica aí, Caniato, a gente vê que tem um evento muito importante e relevante que aconteceu entre o momento em que ele é expulso do União Brasil e o momento que o União Brasil indica quem deve ser o seu substituto, que é justamente a nomeação de Flávio Bolsonaro como candidato do PL. Nesse sentido, muita coisa abalou. Por quê? O União Brasil, junto com o PP, estavam num trabalho muito enfático de levantar Tarcísio como candidato à presidência. O desembarque tinha tudo a ver com Tarcísio. Exato, para dizer, olha, nós estamos fazendo frente a esse governo e não queremos ser confundidos em nenhum dos nossos pontos aqui. No entanto, quando a candidatura, o anúncio da candidatura, da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, lideranças, tanto o próprio senador Ciro Nogueira, como também Rueda e também outros do Centrão, o próprio Gilberto Kassab,
levantaram questão, será que nós estamos tão alinhados assim com o PL? Será que nós vamos seguir justamente aquilo que o presidente Bolsonaro está indicando? E tudo indica que não, na verdade, que vão trabalhar para levantar um outro nome que venha representar esse bloco aí do centro-direita. Então, União pode ter dado um passo para dizer não estamos juntos. E uma vez que desagradou e viu que a possibilidade eleitoral não é tão garantida assim, falou, opa, não vamos ficar tão distante assim. Não estamos juntos, mas não queremos ficar tão separados. E assim a gente ganha dos dois lados, como disse o Dávila. Essa é a postura clara, né, dos partidos do centro, geralmente atuam dessa maneira. Então, indicam e agora retomam também um pouco do poder que tinham. O fato é que existem outros que são do União Brasil que não desembarcaram no governo Lula e não foram punidos da mesma maneira que o ministro Celso Sabino. E a razão é porque, claro, o ministro tem muito mais destaque, tem muito mais... e estava aventando uma candidatura, na verdade ainda está, dentro do seu estado, no estado do Pará, ao lado, contando com o presidente Lula como seu principal cabo eleitoral. Então, nesse sentido, União tomou a decisão que era a mais radical, mas também a mais de vitrine, para dizer, estamos fazendo alguma coisa. E agora voltou, simplesmente porque não gostou da indicação do Flávio Bolsonaro. E também é uma pré-candidatura, né, Diego? Vai saber o que vai acontecer em 2026. Tudo pode acontecer. Olha, Caniato, bem ou mal, acho que Celso Sabino conseguiu garantir pelo menos a sua própria reeleição. Eu acho que tem 2 pontos aí muito importantes de nós destacarmos nessa dinâmica toda. A primeira é o comportamento desses partidos que, às vezes, nós falamos em partidos de centro, que não são bem partidos de centro do ponto de vista político e ideológico. Acho que a denominação partidos do centrão é mais adequada, porque, de fato, eles flutuam conforme o interesse político eleitoral e não conforme uma orientação ideológica específica. E, com isso, nós podemos tirar desse extrato qual que é o grande objetivo desses partidos, que é eleger a maior bancada possível, porque elegendo a maior bancada tem mais acesso aos recursos do fundo partidário e depois do fundo eleitoral. Então, de fato, esses partidos eles não vão acompanhar as orientações ideológicas conforme uma ideologia central, mas conforme aquilo que está mais em alta na sua região, conforme a hype regional. O Dávila foi no ponto nesse sentido. Para esses partidos do Centrão, e eu me lembro de ter feito essa previsão aqui também nos Pingos nos Is, quando a candidatura de Flávio foi anunciada, fica muito mais difícil pedir uma centralidade em torno de uma candidatura como a de Flávio Bolsonaro. E isso joga, sim, esses parlamentares, principalmente da região norte e nordeste, para o colo do governo, porque hoje o governo é quem oferece uma maior previsibilidade a respeito das eleições. A pré-candidatura do presidente Lula é quem oferece hoje maiores chances de vitória. E com isso, esses parlamentares dessas regiões onde o Lula performa melhor têm muito mais facilidade com suas próprias eleições. Então o partido admite isso numa boa, porque o que o partido quer, ao cabo, é realmente eleger o maior número de parlamentares possível. Então, esse aceno, que não é nem um aceno, é algo extremamente esperado, essa relação, essa reconstrução de relação entre Lula e o União Brasil, é algo natural desse processo de estabelecimento do tabuleiro eleitoral de 2026. Com isso, nós temos, sim, uma dificuldade muito maior de que essa candidatura de Tarcísio de Freitas saia da UTI, né? Uma candidatura que já respira por aparelhos, muito difícil de ser concretizada e a cada dia que passa um pouco mais difícil, e torna também a vida de Flávio Bolsonaro um pouco mais difícil, porque nenhum dos polos consegue se eleger só com o seu eleitorado. Precisam de apoio dos partidos do Centrão, precisam da capilaridade dos partidos do Centrão. E quando uma certa ala de um partido do Centrão se joga no colo de um desses projetos, evidentemente que o projeto oposto diminui um pouco mais as suas expectativas em relação à conquista de aliados. Isso é especialmente ruim para Flávio Bolsonaro, que tem uma rejeição muito alta, que tem o seu teto de votação muito baixo. Eu li até uma frase que eu achei muito engraçada hoje no X, que dizia que a rejeição de Flávio Bolsonaro faz com que o seu teto de votação seja mais baixo que barriga de sapo. Então, eu achei bem pertinente essa frase, né? Porque a rejeição mostra exatamente isso, qual que é o limite de votação do candidato.
Dá para reverter rejeição? Dá, mas é muito mais difícil do que você conquistar intenção de voto. E bem por isso o Centrão queria a candidatura de Tarcísio de Freitas, que com uma rejeição muito menor tinha um campo muito maior a ser conquistado. Pois é, vi inclusive que Pablo Marçal formalizou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. Agora, quando o Diego traz o exemplo do partido do Centrão que flutua para um lado ou para o outro, a depender da sua conveniência ou da sua estratégia eleitoral, é sempre importante lembrar do MDB ou do PMDB, né? Que depois da redemocratização sempre esteve no poder, só saiu da situação na gestão de Jair Bolsonaro. Sempre foi situação, né, Dávila? E é preciso olhar para as questões eleitorais que devem ditar a estratégia desses partidos e talvez alguns não queiram se comprometer no âmbito federal. Liberem os seus estados para apoiar quem eles acham melhor e aí vão focalizar as estratégias justamente para aumentar o número de cadeiras. Essa é uma estratégia antiga, inclusive, né, Dávila? Com certeza. Aliás, um exemplo que você acabou de dar do MDB, né? Você tem o Ricardo Nunes aqui, que é totalmente direita, apoia o Tarcísio, se não apoiar o Tarcísio, vai apoiar o Ratinho, vai apoiar quem é que seja. E você tem o MDB da ministra Simone Tebet, do governador Helder Barbalho, que é do Renan Calheiros. Então é isso aí. Isso é que eu digo que é o partido de centrão. Dependendo da sua postura geográfica, você está na oposição ou na situação. Por isso, mostra que, na verdade, esses partidos definirão suas candidaturas muito mais mirando o aumento de suas bancadas no Congresso Nacional do que apostando em candidaturas majoritárias. Aliás, candidatura majoritária nessa conta, Caniato, virou um desconforto. Custa caro, não traz dinheiro do fundo eleitoral, não aumenta dinheiro do fundo partidário. É muito ruim. O negócio é focar em eleger deputados. Isso sim é que enche o cofre dos partidos se eles elegerem bancadas substanciosas. Mas, Dávila, e esse recorte que o Kriegner fez da escolha de Flávio Bolsonaro, a manifestação de Jair escolhendo Flávio para ser o seu candidato e essa mudança de alguns partidos, né? A mudança do União Brasil ficou muito clara por conta do desembarque e reembarque na administração federal, que é preciso considerar caso o PL mantenha a candidatura de Flávio Bolsonaro. Deverá ser uma carreira solo do PL ou talvez alguém embarque nessa iniciativa? Vai ser uma carreira solo. Aliás, o único porta-voz importante que já manifestou isso lá atrás, não foi agora, foi o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Disse claramente, o meu candidato é o Tarcísio. Se não for o Tarcísio, vai ser o Ratinho ou o Eduardo Leite. Ou seja, já tem o plano A, B, C. É assim que o Centrão atua. O Centrão não vai se juntar em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro, como bem lembrou o Diego Tavares, com um alto índice de rejeição. Isso não é bom para o partido. O partido, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter um cenário muito parecido com o do Chile. Provavelmente vamos ter mais 4 candidatos da direita aí. Vai sair Romeu Zema, vai sair o próprio Caiado, Ratinho, Júnior, e aí Flávio Bolsonaro. Aí nós vamos ter lá 3, 4 candidatos, muito parecido com o cenário do Chile, e no segundo turno todo mundo se une. Isso é importante, inclusive, para provocar o segundo turno. Porque se você deposita todas as fichas, por exemplo, em Flávio Bolsonaro, que tem alto índice de rejeição, pode ser que o Lula ganhe no primeiro turno. Porque é a soma de 50% dos votos válidos. Tem gente do centro que não toparia votar em Flávio, mas que votaria no Lula como voto útil, é isso? Exatamente. Então o que vai acontecer? É melhor você ter vários candidatos nesse cenário, se você não tiver um candidato muito forte, justamente para ter pluralidade, provocar um segundo turno e a união vai ocorrer no segundo turno, exatamente como acabou de acontecer no Chile, e o candidato da direita venceu a eleição, o Kast, com mais de 20 pontos percentuais à frente da sua adversária comunista. Pois é, daí veríamos no segundo turno, né? Flávio ficaria em segundo lugar, o Ratinho ficaria em segundo lugar. E aí, naturalmente, os dois que passassem para o segundo turno, aquele mais à direita conseguiria o apoio dos demais, né? Esse é o cenário desenhado pelo Dávila.